Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então iniciar a nossa última aula do nosso curso de Noções de História da Igreja, nossa aula de número 26, e com isso nós concluímos nosso grande percurso tentando iniciar na história eclesiástica aqueles que ainda não tiveram um contato e aprofundar aqueles que conhecem já alguma coisa, mas talvez não tenham ainda uma visão panorâmica sobre esse assunto, com o simples objetivo de conceder noções. Nós vamos pedir a nosso Senhor para que nos ilumine, nos dê a sua graça, a sua força, para concluirmos bem aquilo que acredito que bem começamos, para que tudo tenha sido feito e continue a ser feito nas nossas vidas, para a sua maior glória, para o bem das nossas almas e para a salvação de muitos. Rezemos, portanto, a oração que ele nos ensinou como modelo de oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. São Pio V e São Pio X, rogai por nós. Muito bem, meus estimados irmãos e irmãs, esta nossa última aula eu não preparei nenhum slide porque gostaria que nós conversássemos um pouco e com isso eu então preparei, na verdade, um trecho do Catecismo de São Pio X para que possamos ler e meditar juntos. E, por fim, mostrarei algumas indicações de leitura, livros sobre a história da Igreja que ainda não tive a oportunidade de lhes mostrar, e tecer algumas considerações finais, algumas recomendações, alguns agradecimentos e, com certeza, também algumas desculpas. Então, o que eu preparei está no Catecismo de São Pio X, nas páginas 236 até a página 239, em que, após ter apresentado um breve resumo da história de Israel e depois da história da Igreja, o Santo Padre vai fazer algumas recomendações para aqueles que pretendem ler sobre a história da Igreja, destacando sobretudo as 4 notas essenciais da Igreja, né? Que a Igreja é una, santa, católica e apostólica. Eu creio que com essas recomendações de São Pio X, nós possamos fazer uma boa conclusão, até porque nós retomamos assuntos da nossa introdução e com isso nos preparamos para os nossos estudos posteriores, para o nosso e para que nós possamos internalizar sempre mais esta que é a de todo o estudo da história da Igreja. Não podemos deixar de termos uma boa concepção de Igreja, uma boa noção de eclesiologia, para então estudarmos a história da Igreja, sabendo de quem nós estamos tratando, com quem nós estamos falando. Estamos falando da nossa mãe, estamos falando do corpo de Cristo, estamos falando daquela que é a casa de Deus, e coluna e sustentáculo da verdade, como diz o apóstolo São Paulo. Pois bem, então, vamos lá. Advertência e orientação para o estudo da religião na história da Igreja. Aqui termina nosso resumo, pois não é possível seguir passo a passo os vários sucessos da Igreja, complicados com os acontecimentos políticos, sem dizer coisas menos acomodadas ao entendimento comum e sem desviarmos de seu fim o objetivo destas páginas. Então, como eu disse, após o Santo Padre ter feito algumas considerações sobre a história da Igreja, ele então pretende encerrar esse resumo a fim de que não fique, não exceda o objetivo do catecismo, que é justamente de ser um guia prático de doutrina
e conceder noções e os fundamentos da fé católica. Então, ele agora vai partir para recomendações. O bom católico deve prover-se de um bom compêndio de história eclesiástica, pedindo conselho ao pároco ou a um douto confessor. Leia-o com espírito de simplicidade e humildade cristã, e verá resplandecer na Santa Mãe Igreja os caracteres com que nosso Senhor Jesus Cristo a distinguiu como a única verdadeira igreja que ele fundou, os quais são una, santa, católica e apostólica. Então veja bem que o primeiro conselho do Santo Padre para o estudo da história eclesiástica, da história da Igreja, é adquirirmos um bom compêndio de história eclesiástica. Nós vimos o compêndio da história eclesiástica de São João Bosco, nós trabalhamos como base aquele materialzinho muito simples, Pequena História da Igreja, da Zaira Cantanhede, que espero que todos tenham lido. Se não leram, aproveitem para ler após este curso, ou quem quiser rever as aulas, poderá ler ou reler também a obra e verá que é uma boa base. E temos outros compêndios, vários outros livros de história da igreja que apresentei na aula passada, os que estão na base da nossa ementa, que eu apresentei na primeira aula, alguns dos quais eu irei disponibilizar em PDF, outros, infelizmente, não estão disponíveis nesse formato, mas o que não nos falta hoje em dia são materiais. Na época de São Pio X, se nós analisarmos os materiais que nós temos em português, nenhum deles remonta a tal época. Então, posteriormente, os livros de história da igreja têm se popularizado. Portanto, nós temos muitos materiais, o suficiente para preencher uma boa estante com livros sobre a história da igreja. Então, o que não nos faltam são boas opções, boas obras para os nossos estudos. Ele diz isso pedindo o conselho de um pároco ou um douto confessor. Bom, eu não sou nenhum pároco, nenhum douto confessor, longe disso, mas eu espero, como seminarista, ter capacidade suficiente para fazer estas recomendações. E muito importante, quando nós lermos algum livro de história da igreja, qualquer um que seja, veja só, devemos lê-lo com espírito de simplicidade e humildade cristã. Se você lê um livro de história da igreja por curiosidade, se você lê um livro de história da igreja buscando erros ou com um espírito enviesado, ou seja, você já vem pensando que o autor ele é da igreja, então ele vai falar só bem da igreja, vai esconder os erros, ou ler a história da igreja para procurar os erros da igreja, ou fundamentar a sua ideologia, o seu ponto de vista equivocado. Isso não é uma boa leitura. Mas nós devemos ler a história da igreja como filhos da igreja. Um filho não desobedece a sua mãe. Um filho não fala mal de sua mãe. Um filho, ele pode até se colocar contra certas atitudes de sua mãe quando a sua mãe parece incorrer em erro, mas procura sobretudo o bem de sua mãe. O que não quer dizer que nós tenhamos que ler passivamente os livros sem uma apuração dos eventos, uma compreensão mais aprofundada. Porém, não podemos ler como se fôssemos pagãos, como se fôssemos protestantes, como se fôssemos ateus ou como se fôssemos simples estudiosos. Mas devemos ler como súditos, como filhos, como pessoas que são parte ativa e viva da Santa Igreja, de forma simples e humilde, de modo cristão. E quem ler assim verá resplandecer na Santa Mãe Igreja os caracteres com qual Jesus a fundou.
na Santa Católica e Apostólica. Apenas a partir de uma leitura assim, de forma simples e humilde, é que nós iremos ver a Igreja resplandecer sobre todas essas vicissitudes que ela enfrentou, enfrenta e que ela ainda enfrentará. Jamais podemos nos esquecer que a Igreja é de Jesus, que a Igreja foi fundada por Jesus e que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Se nós perdermos isso de vista, corremos o risco de ler a história de uma empresa, ler a história de uma ONG, de um grupo, de uma associação, de um império, de uma nação qualquer, quando na verdade estamos lendo a história de Cristo continuado na Terra, porque a Igreja é a continuação histórica de nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus atuando através da sua instituição, é o corpo atuando na história, o corpo de Cristo. Portanto, precisamos ter esta base, precisamos ter a clareza da unidade, da santidade, da catolicidade e da apostolicidade da Igreja, para que sempre que nós lermos um livro, estudarmos um período, analisarmos uma crítica, nós possamos tentar enxergar o verdadeiro lado da Igreja. Não apenas a condição de incontáveis homens e mulheres pecadores, como você e eu, que cometem muitos erros e às vezes cometem supostamente em nome da Igreja ou como homens e mulheres da Igreja. Na verdade, ela está acima de toda esta realidade. Ela é santa, ela é pura, é imaculada, porque é a esposa de Cristo. E por meio disso, nós temos a certeza de que ela não erra quando nos ensina, de que ela não erra em nos conduzir a Cristo, de que ela é a nova arca de Noé. Nela nós encontramos a salvação, porque encontramos o Salvador, que é Jesus. E apenas ela possui esta capacidade. Primeiramente, o primeiro caractere, a primeira nota essencial, como se diz, é a unidade da Santa Igreja. Diz o Santo Padre, verá resplandecer a unidade da Igreja no exercício ininterrupto da fé, da esperança e da caridade. Então, a Igreja é una na fé, na esperança e na caridade, né? As três virtudes teologais, elas que são, vamos dizer assim, os nossos alicerces espirituais, a fé, a esperança, a caridade, o amor em Cristo, são como os fundamentos da Igreja, e essas três realidades estão profundamente unidas na Igreja. A Igreja crê naquilo que ela espera e ama. Ela espera naquilo que crê e ama. E ela ama naquilo que crê e espera. Então, é apenas na Igreja que nós podemos encontrar a verdadeira fé, a verdadeira esperança e o verdadeiro amor. Esta unidade da Igreja deriva da própria unidade divina das três pessoas da Santíssima Trindade, que são um só Deus. Verá como em 20 séculos, no caso nós já estamos em 21, de vida, sempre jovem e florescente, a Igreja conta com tantas gerações, tanta multidão de homens, diversos em índole, nacionalidade e línguas, unidos em uma sociedade governada sempre por uma mesma e perpétua hierarquia, a professar as mesmas crenças, confortar-se com as mesmas esperanças e participar de orações comuns e dos mesmos sacramentos sob a direção dos legítimos pastores. Então veja a beleza da unidade da Igreja. Nós já estamos há 2000 anos de militância e tantos homens e mulheres já passaram por nós. Pessoas tão distintas de classes sociais, de etnias, de culturas, de línguas, de épocas, de circunstâncias, de realidades tão distintas, mas tanto eu quanto um cristão
um católico dos dias atuais da Palestina, ou um católico de 500 anos da França, ou um católico de 1800 anos da Grécia, todos nós podemos dizer que somos católicos, membros da verdadeira Igreja de Cristo, que professamos uma só fé, que esperamos e amamos ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor Jesus Cristo, e que recebemos os mesmos sacramentos, fazemos as mesmas preces e temos os legítimos pastores, os mesmos pastores continuados pela sucessão apostólica. É claro que nesse meio tempo as línguas variam, o modo de receber os sacramentos variou bastante, a compreensão da fé tenha variado graças ao progresso na reflexão filosófica, teológica, coisas que não eram tão claras há 1800, 1700 anos, hoje nos são mais claras, porque graças a eles que tanto se esforçaram para isso. Contudo, eu creio na Santíssima Trindade, cremos na Santíssima Trindade, assim como aqueles do Concílio de Nicéia sempre creram, assim como os santos apóstolos creram, assim como as futuras gerações também haverão de crer, porque participamos todos rezamos, celebramos, participamos da mesma Santa Missa, que é rezada desde a primeira, rezada por nosso Senhor Jesus Cristo na última ceia, rezada pelos apóstolos, rezada nas mais diversas línguas e ritos em todo o mundo, em todos os tempos. E temos a certeza de que estamos fazendo todos a mesma coisa, atualizando, tornando presente o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta é a beleza da nossa religião, a beleza da nossa igreja. Permanece a única e una igreja de nosso Senhor. Verá a hierarquia eclesiástica formada de tantos milhares de bispos e sacerdotes conservar-se estreitamente unida na comunhão e obediência do pontífice romano, que é a cabeça divinamente estabelecida, e dele receber os ensinamentos para comunicá-los ao povo com perfeita unidade de doutrina. De onde vem a maravilhosa união da presença e assistência de Jesus, que disse a seus apóstolos: eis que permanecerei convosco até a consumação dos séculos. Então veja a beleza da Santa Igreja, em que nós temos uma grande hierarquia, milhares de padres, milhares de bispos, um só grande pastor, que é o Santo Padre, mas ao longo de tantos séculos já somamos 266 papas. Quantos milhares e milhares de bispos e sacerdotes houveram em toda a história, e todos eles, ao menos aqueles que perseveraram fiéis, mantiveram-se unidos ao Santo Padre, unidos à Igreja, e conduziram tantas incontáveis almas para o céu. E o que o Santo Padre destaca é a unidade da doutrina. Nós temos a segurança de que professamos a mesma doutrina ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Ela não foi pervertida com o passar do tempo. Ela não foi modificada. Ela talvez tenha sido, como foi, explicitada em muitos de seus aspectos. Mas permanecemos com a fé dos apóstolos, com a fé da Igreja, que é a fé que nos foi revelada por Jesus, nosso Senhor. O esplendor da revelação, a plenitude da revelação. A Igreja permanece assim, porque Jesus disse no final do Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 20, eis que permanecerei convosco até a consumação dos séculos. Jesus não abandona a sua Igreja, Jesus não abandonará jamais a Igreja, mas estará sempre com ela. E penso que ele está, especialmente nos momentos mais difíceis, como são muitos momentos que nós temos vivido nos presentes tempos. Mas a segunda coisa é a santidade da Igreja.
O fiel que ler com retidão de coração a história eclesiástica verá resplandecer a santidade da Igreja, não só na santidade essencial de sua cabeça invisível, Jesus Cristo, na santidade dos sacramentos, da doutrina, das corporações religiosas, de muitíssimos de seus membros, mas também na abundância dos dons celestes, nos sagrados carismas, das profecias e milagres com que o Senhor, negando-os às demais religiões, faz brilhar a face do mundo o dote da santidade, nada exclusivamente sua única igreja. Então a igreja é santa. É falso dizer que a igreja é santa e pecadora. A igreja não comporta o pecado. O pecado não é uma realidade da igreja, do corpo místico de Cristo. Nós é que somos os pecadores, os membros pecadores da igreja. E somos chamados a sermos santos, a abandonarmos o pecado, que é a ruptura com Deus, e nos aproximarmos da santidade de Cristo. E veja que o Santo Padre destaca, não é apenas Cristo que é o santo, não é apenas a igreja em si mesma que é santa, não apenas a doutrina, os sacramentos, as corporações religiosas, não é? As ordens, as nossas instituições, o povo de Deus, por assim dizer, as nossas circunscrições eclesiásticas. Não apenas isso, mas veja quantos dons, quantos carismas, milagres, profecias que ele afirma. Isso não acontece nas demais religiões, apenas na nossa que Deus nos deixou. Lembrando aqui, se alguém ficar muito ofendido com isso, estamos com São Pio X no começo do século XX. Então, reclame com ele, não comigo. Enfim, Jesus dá a sua santidade para a igreja. Ele a revestiu de justiça, de salvação, de esplendor, como uma noiva enfeitada com as suas joias, como está lá no profeta Isaías. A igreja que é a nova Israel, novo povo de Deus. Então vejam só que coisa extraordinária. Temos tantos santos dos mais diferentes tipos. Temos intelectuais da mais alta estirpe, como Santo Tomás de Aquino. Temos missionários esplendorosos, como São Francisco Xavier. Temos mulheres de cultura elevadíssima, como Santa Hildegarda de Bingen. Temos mulheres devotadas à caridade, como a nossa Santa Dulce, na Bahia. Nós temos crianças como São Tarcísio e temos idosos como Santo Antão. Temos homens e mulheres, temos pobres, paupérrimos, como o São Vicente de Paulo, que pregava a pobreza e de fato a vivia, como São Francisco, como tantos outros. Mas temos pessoas muito ricas, muito abastadas e poderosas, como São Luís IX de França. Nós temos negros, como Santa Josefina Bakhita. Temos mártires no Japão, na Coreia, na China, nos mais diversos lugares. Temos santos até em países de minoria católica. Temos santos no continente da Oceania, temos santos nos Estados Unidos. Temos santos em todos os tempos, desde o primeiro século com os apóstolos, até santos mais recentes, beatos, como Carlo Acutis, como São João Paulo II, dos nossos últimos tempos. Portanto, a história da igreja é uma história de santidade, uma história repleta de santidade, de amor e de devoção. Por isso é que eu recomendo até esqueci-me de trazer mais, que é um grande compilado de vida dos santos, desde o primeiro século até o século XIII, que nos mostra a santidade da igreja através dos tempos. Mas também nós temos o Martirológio Romano e vários outros livros que mostram a santidade sempre presente em todos os séculos, nos mais diversos lugares. A igreja é santa. Quem lê com ânimo desapaixonado a história eclesiástica fica atônito ao contemplar a ação visível da divina providência, que comunicou
a Igreja a santidade e a vida e que vela por sua conservação. Foi ela quem, desde os primeiros séculos, suscitou aqueles grandes homens, glória imortal do cristianismo, que, cheios de sabedoria e sobre-humana virtude, combateram vitoriosamente as heresias e erros, à medida que iam aparecendo os santos padres e doutores, que brilharão como estrelas por perpétuas eternidades, na frase bíblica, de cuja unânime concordância entre si podemos deduzir e reconhecer a tradição e o sentido das sagradas escrituras. E a sombra, não menos vermos surgir providencialmente, em tempo e lugar oportuno, aquelas ordens regulares, aquelas famílias religiosas, aprovadas e abençoadas pela Igreja, nas quais, desde o século IV, florescia já a vida cristã e se aspirava à perfeição evangélica, praticando os divinos conselhos com os santos votos de castidade, pobreza e obediência. Então, vejam só a beleza da santidade da Igreja, em que o Santo Padre fala dos doutores, fala da patrística, né, do século I até o século VII, VIII ou IX para alguns, estes que nos ajudaram a compreender as Escrituras e que falam a tradição que Jesus confiou aos apóstolos e que não foi escrita, mostra também as ordens religiosas, beneditinos, temos os basilianos no Oriente, temos tantas ordens religiosas, tantos nomes grandiosos como Santo Antão, São Paulo de Tebas, São Serapião, depois nós temos Cluny, depois nós temos os cartuchos, os dominicanos, os franciscanos, os jesuítas, os redentoristas, salesianos, teatinos, tantas e tantas ordens religiosas, tantas formas de vida consagrada, tantos carismas que encheram a igreja de santos, o clero regular, mas também os leigos das ordens religiosas, como são dons para a igreja esta vida religiosa que se destaca sempre pela grande santidade, por praticarem os votos de castidade, pobreza e obediência. Veja-se pela história que estas famílias religiosas, no transcurso dos séculos, se têm sucedido e vão sucedendo, e renovando constantemente, como um fim sempre santo, servindo-se dos meios acomodados à época, a oração ou o ensino, ou o exercício do ministério apostólico, ou a prática múltiplice e variada das obras de caridade. Então nós vemos que cada época a vida religiosa se desenvolve de algum jeito. Né? Inicialmente, uma vida religiosa isolada, né, com os eremitas, depois eles passaram a morar em comunidades, depois essas comunidades começaram a ser missionárias, depois elas foram se dedicando à pregação, à pobreza, ao ensino, às universidades, às escolas, aos pobres, aos doentes, aos aflitos, às cruzadas, ao Santo Ofício, a tantas outras atividades, como ainda hoje acontecem. A vida religiosa sempre foi um grande dom para a Igreja e sempre continuará sendo. Como sua Santa Mãe, a Igreja, estão elas sempre sujeitas a duras perseguições, que a miúde por algum tempo as oprimem. Mas como tais institutos pertencem à essência da Igreja, pela atuação dos conselhos evangélicos, por isso não podem perecer de todo. E é coisa averiguada pela experiência que a tribulação os purifica e rejuvenesce, e renascendo em outro lugar, multiplicam-se e produzem mais copiosos frutos, sempre como a santidade da Igreja. Observemos o caso dos jesuítas, que talvez sejam o mais chamativo. Eles foram perseguidos, foram dissolvidos, contudo, eles retornaram e retornaram com muita força e continuam atuantes até hoje, e há poucos anos temos eleito um santo padre, um papa, que é o Papa Francisco, um jesuíta, o primeiro jesuíta a ser eleito, e que governa toda a Santa Igreja. Então veja como a perseverança na perseguição
como a fidelidade a Deus dos religiosos e dos seculares produz inúmeros frutos. O terceiro ponto é a catolicidade da Igreja. Verá o fiel com amargura que tantas vezes no transcurso dos séculos, multidões imensas de católicos, até nações inteiras, desertaram miseravelmente da unidade da Igreja. Mas verá também que Deus enviava sucessivamente a outros povos e outras nações a luz do Evangelho por meio de homens apostólicos encarregados por ele, como o foram os apóstolos, de guiar as almas para a salvação eterna, e se consolará ao reconhecer que o Senhor se digna confiar em nosso século este apostolado a centenas e milhares de sacerdotes e religiosos de todas as ordens, de religiosas que lhe estão consagradas, os quais percorrem as terras e os mares do velho e do novo mundo para dilatar o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós observamos que a igreja é marcada, infelizmente, por muitos cismos, muitas heresias, apostasias, divisões, separações. Porém, separaram-se, foram para fora da comunhão ou se excluíram dela apenas os infiéis, ou apenas aqueles que foram vitimizados pelas consequências de pessoas infiéis. Mas permaneceram aqueles que continuaram a ser fiéis à igreja, fiéis ao seu chamado, fiéis à sua vocação, ao batismo, aos sacramentos que receberam. E veja só que interessante, muitos e muitos sacerdotes e religiosos, o mundo inteiro, continuam realizando aquilo que os seus fundadores, aquilo que os predecessores fizeram no princípio. Então veja que a igreja não é composta por períodos descontínuos, não é a Idade Média que vem tomar lugar da Antiguidade, que foi substituída pela modernidade, que foi substituída pela contemporaneidade. Não são quatro igrejas, não são quatro divisões da igreja, mas são quatro épocas de uma mesma igreja. Não existe igreja pré-conciliar e pós-conciliar. Não existe essa divisão de antes e depois, no sentido de que ela passou a ser outra coisa. Não existe igreja pré-constantiniana, pós-constantiniana. Não existe igreja pré-medieval e pós-medieval, pré-Trento e pós-Trento. Na verdade, o que existe é uma única igreja que, atuando na história, vai promovendo, vai, como diz o catecismo, dilatando o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, tornando o rei desta realidade temporal aquele que já é rei das realidades espirituais. Donde seria um erro dar fé às falsidades dos incrédulos, segundo as quais o catolicismo se estaria extinguindo no mundo, como se os homens já não desejassem outra coisa além do progresso das ciências e das artes. Pelo contrário, as estatísticas mostram claramente que o número total dos católicos das 5 partes do mundo, não obstante as perseguições e dificuldades de todo o gênero, cresce cada ano. Então, aqueles catastrofistas, aqueles que apenas analisam dados de IBGE, aqueles que vaticinam o fim da igreja, estão equivocados. A igreja jamais acabará. A igreja não deixará de existir. A igreja permanecerá firme até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, quando será elevada, transformada, como um novo céu e uma nova terra, como diz o livro do Apocalipse. Portanto, o catolicismo pode ser perseguido, pode diminuir o número absoluto de seus fiéis, pode sofrer o que for, mas ela não desaparecerá. Enquanto mais ela é perseguida, quanto mais maltratada, mais e mais adeptos ela ganha. Mais e mais pessoas se sentem inspirados pelo testemunho dos doutores, pelo testemunho dos homens e mulheres de fé
e se sentem impelidos a fazer parte da verdadeira igreja. Cada vez mais pessoas eruditas de denominações protestantes, de outras religiões e até mesmo do ateísmo entram para as fileiras da igreja. Tudo isso por quê? Porque reconhecem aqueles que verdadeiramente não apenas estudam, mas que fazem uma experiência com Jesus, que esta é a sua igreja, esta é a sua esposa, este é o seu corpo, que é a igreja. É de esperar que, tornando-se mais fáceis os meios de comunicação e com o favor divino, não haverá mais terra acessível onde, em uma modesta igreja e ao redor de um pobre missionário, não haja um grupo de católicos unidos em pensamento e coração a seus irmãos de todo o mundo, e por meio de bispos ou vigários apostólicos legitimamente enviados pela Santa Sé, ligados pela mesma unidade na fé e na comunhão. É isto o que se chama catolicidade da Igreja. Só ela pode chamar-se católica universal, isto é, de todos os tempos e de todos os lugares. Pensemos que na época em que São Pio X escreveu o Catecismo, as nossas cidades, elas ainda não existiam. E de repente veio um grupo de colonos do Sul, do Nordeste, do Norte, de outros países, ou de cidades próximas, que fundaram pequenos povoamentos, que hoje são as nossas cidades, e que uma das primeiras obras que foram construídas foram as pequenas capelas, que depois deram lugar às paróquias, às igrejas. Portanto, nas nossas pequenas cidades, observamos esta realidade. A obra central, o lugar de referência, o eixo da cidade é a igreja matriz, é a paróquia, é a casa de Deus. Esses homens e mulheres simples que, imbuídos de uma fé católica genuína, fundaram as nossas cidades, fundaram nossas paróquias, nossas capelas, nossos lugares de oração. Portanto, isto é um exemplo da catolicidade da igreja. Isso não ocorreu apenas no nosso tempo, no tempo dos nossos pais e avós, mas de todos os séculos, desde os Atos dos Apóstolos, tem sido assim. E a mesma igreja, como dizem, como li certa vez, há não muito tempo, em um lugar, o católico se sente em casa na Basílica de São Pedro ou na capela mais simples, numa cidade remota. Então, portanto, isto é ser católico, saber que a igreja é universal, que ela está presente em todos os lugares, em todos os tempos, e permanece sendo a mesma igreja, a mesma fé. Ela é a única que pode se dizer universal, de todos os tempos e lugares. E por fim, a igreja é apostólica. Ao percorrer a história eclesiástica, verá o fiel sucederem-se entre incríveis dificuldades tantos pontífices romanos que, revestidos na pessoa de Pedro, das mesmas prerrogativas que nosso Senhor Jesus Cristo deu a ele, vão comunicando também a jurisdição aos sucessores dos demais apóstolos, dos quais nenhum se separou jamais de Pedro, como agora nenhum poderá separar-se da sé romana sem deixar de pertencer à igreja, que por isso se proclama e é realmente apostólica. Veja só, como eu já disse, nós estamos com o Papa Francisco no papado de número 266, perdoe-me. Então, houve na história da igreja tantos papas santos, tantos papas maravilhosos e muito poucos papas ruins, papas de má vida, papas realmente péssimos. A maioria se destaca pela sua santidade, pela sua grande pastoralidade, pelo seu zelo pela doutrina, pela salvação das almas, pelo seu testemunho heróico em tempos de crise. Estes são a maioria, como são a maioria dos bispos e a maioria dos padres. Não sejamos pessimistas. Temos muitos santos.
temos, é claro, um grande número de pessoas, de fiéis e de pastores que, infelizmente, como pode ser o caso de muitos de nós, mesmo a graça que receberam. Mas, desde os apóstolos, podemos ter a certeza de que a igreja tem continuado com a mesma hierarquia. Os nossos bispos são sucessores dos apóstolos. O Santo Padre é o sucessor do apóstolo Pedro. Há 2000 anos os pastores vêm sendo ordenados, vêm sendo sagrados uns pelos outros, continuando a missão que Jesus deu a Pedro e aos demais, para que eles possam governar, ensinar e santificar o povo de Deus. E assim nós somos os sucessores espirituais das gerações anteriores de cristãos, de fiéis e pastores que levaram o evangelho, que levaram o reino e que inauguraram a presença do Senhor na nossa sociedade. Portanto, nós temos esta garantia de que não fomos fundados em 1517, não surgimos de 1054, não surgimos de qualquer outra data, mas surgimos da cruz de Cristo, do Pentecostes, da convocação, do envio missionário, dos 12, etc. Surgimos como um novo Israel, como um novo povo de Deus, como um povo escolhido, sacerdócio régio, nação santa, como aqueles que Deus quis para si. Esta é a Igreja do Senhor. Na história eclesiástica, aprenderá o fiel a conhecer, a evitar os inimigos da Igreja e de sua fé. No transcurso dos séculos, encontrará associações ou sociedades secretas tenebrosas, que com vários nomes se foram organizando, não já para glorificar a Deus eterno, onipotente e bom, mas para derrubar seu culto e substituí-lo, coisa incrível, mas verdadeira, pelo culto do demônio. Então, meus caros, veja só a exortação de São Pio X. Muitas organizações, grupos, partidos tentaram perverter a doutrina, tentaram perverter a fé, tudo isso com um único objetivo: perder estas almas para o inferno, levá-las ao demônio. E nós precisamos aprender, conhecer as heresias, conhecer as sociedades heréticas, conhecer as coisas que a igreja repreende, para que nós possamos conhecer a verdadeira fé e permanecer nesta verdadeira fé e ajudar as almas a permanecerem na verdadeira igreja de nosso Senhor. Não se assombrará com que os legítimos sucessores de São Pedro, sob quem fundou Jesus Cristo e a sua igreja, hajam sido e sejam objeto de insultos, de escárnio e de aversão por parte dos hereges e incrédulos, devendo assemelhar-se ao divino mestre que disse: se a mim perseguirem, também a vós perseguirão. Então, quantos papas na história da igreja foram perseguidos injustamente? Como atualmente vemos o caso do Papa Francisco e do seu predecessor, o venerável Bento XVI. E todos os seus predecessores imediatos também, como foram perseguidos pelo mundo, como são perseguidos, como são humilhados, como são desprezados, escarnecidos, seus discursos, suas palavras, seus atos são adulterados pela mídia, são mal vistos e zombados, caluniados por seus fiéis, por seus filhos, são desprezados e chamados por nomes horríveis, aqueles que Deus escolheu para apacentarem o seu povo. Mas mesmo assim, assim como os vários pontífices que vieram no passado, o Santo Padre, o Papa Francisco, ele irá sobreviver, irá triunfar sobre todas essas acusações, sobre todas essas difamações e conduzirá a igreja fiel ao evangelho, fiel ao chamado do Senhor, para a edificação do reino dos céus e a salvação das inúmeras almas que estão sob o seu governo. E ele, assim como eles foram fiéis, ele, o Santo Padre, será sempre fiel.
Porque Jesus disse: Satanás pediu-me permissão para te peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que possas confirmar os teus irmãos. O Santo Padre continuará sempre nos confirmando na fé, e ele jamais irá cair em erro quando nos ensina o caminho da salvação. Muito bem. Mas a verdade que verá deduzir-se da história é esta: que os primeiros papas foram justamente elevados à honra dos altares, tendo muitos deles derramado seu sangue pela fé, que quase todos os demais brilharam por seus egrégios dotes de sabedoria e virtude, sempre atentos a ensinar, defender e santificar o povo cristão, sempre prontos como seus predecessores a dar a vida em testemunho da palavra de Deus. Então a história dos papas é uma belíssima história de amor, de santidade e de fidelidade a Deus. Que importa, desgraçadamente, entre os 12 apóstolos havia um perverso. Que importa que entre tantos tenha havido uns poucos menos dignos de ascender à suprema sé, onde toda e qualquer mancha parece gravíssima? Deus o permitiu para dar a conhecer seu poder em sustentar a Igreja, conservando um homem infalível no seu ensino, ainda que falível na sua conduta pessoal. Então, nós sabemos que tivemos papas muito ruins, tivemos Bento IX, tivemos Alexandre VI, tivemos outros nomes tenebrosos, mas mesmo assim, Deus continuou a suscitar homens muito maiores e mais nobres que esses, para governar a sua igreja. E mesmo esses de conduta falível, como diz o Santo Padre, não ensinaram, jamais ensinaram algo que poderia contradizer a verdadeira e santa fé católica que recebemos e que continuamos. Bom, terminando então esta parte do catecismo, eu queria mostrar alguns livros, poderia mostrar outros mais, até esqueci-me de mostrar alguns, mas o que eu queria lhes mostrar é algumas obras que podem ser úteis para os seus estudos posteriores. A primeira delas, O Sentido Católico da História, de Dom Prosper Guéranger, um bispo francês do movimento litúrgico, que nos ajuda a compreender melhor para onde é que nós vamos, de onde viemos, onde estamos, como é que um católico enxerga a história. Então, uma das melhores obras que tive a oportunidade de ler até agora e que acho que, se você adquiri-la, da Castelo Editorial, fará uma grande aquisição. Depois, a história das heresias do rock frangioso e as heresias. Há outras obras que eu também vou disponibilizar, assim como essa, que está em PDF, para que nós possamos conhecer melhor as heresias que assolaram a nossa igreja. Aqui, no caso, as heresias dos primeiros séculos, né, dos primeiros concílios ecumênicos, que eles combateram, para que nós possamos entender melhor a ortodoxia, combatendo todos os erros. Depois nós temos aqui a Apologia da Tradição, do professor Roberto de Mattei, um grande historiador, ele que escreveu o Concílio Vaticano II, a História Nunca Escrita, que infelizmente não tem aqui na biblioteca, mas que está disponível em PDF, que eu irei repassá-la para vocês. Esta obra, em particular, nos ajuda a entendermos o que é a verdadeira tradição e como nós podemos conservar a tradição e o que é realmente ser tradicional, o que é realmente pertencer à tradição da Igreja. Depois, a breve história do Concílio Vaticano II, do Giuseppe Alberigo, ele que escreveu uma história dos 21 concílios ecumênicos e que também nos deixa esse relato do Concílio Vaticano II muito precioso, com muita pesquisa documental, com detalhes históricos muito interessantes e que muito acrescentam, assim como a sua obra sobre os demais concílios ecumênicos. Aqui nós temos uma obra clássica do Hubert Jedin,
que escreveu sobre os concílios ecumênicos, os 21, já uma obra antiga, que já tem mais de 60 anos, está disponível em PDF, e que irei repassá-la para vocês, um estudo que serviu como base para muitas outras histórias dos concílios ecumênicos, como esta próxima aqui, de Christopher Belito, né, que é também uma história dos concílios ecumênicos, bem mais breve, bem mais didática, porém com uma pesquisa bastante ampla, que mostra para nós os concílios ecumênicos. E aqui agora vamos para os livros de história da igreja. Nós temos 4 volumes de uma coleção da Paulus, do Franco Pierini e do Zagheni. Estes dois historiadores italianos, formados na Pontifícia Universidade Gregoriana e professores em seminários muito conceituados na Itália, escreveram um curso de 4 volumes, né, 2 do Pierini e 2 do Zagheni, que vão tratar sobre os 4 períodos da história da Igreja. Então, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Acho que é um curso muito completo, muito satisfatório, com uma linguagem muito acessível, muito didático. Gosto muito da divisão histórica que eles fazem, da abordagem dos acontecimentos, das pequenas reflexões que eles trazem ao apresentar um período, uma personagem, um evento histórico. Acho que vale muito a pena. E esta obra aqui, das edições 70, do Derek Holmes, A História da Igreja Católica, é interessante também. No final, há um apêndice com muitas datas, acontecimentos e nomes importantes, e uma história da igreja muito sucinta, um pouco mais complexa, talvez não seria para uma primeira leitura, uma leitura um pouco mais posterior, mas que ajuda bastante a entender a igreja, os 2000 anos de história da igreja. Muito bem. E agora vamos para a joia da coroa, aquilo que há de mais precioso, importante, interessante, que é a história da igreja do Daniel Hopes. Então, vou pegar aqui a pilha, ela é bastante grande. Daniel Hopes, na verdade, se chama Henri Petiot. Ele é um francês, membro da Academia Francesa, que faleceu pouco depois do Concílio Vaticano II, com seus 60 e poucos anos, né? Ele que viveu toda aquela primeira metade do século XX e converteu-se na juventude, perto da fase adulta, e depois escreveu várias obras. A História Sagrada, a História do Povo de Deus, que foi publicada recentemente pela Cultor de Livros, sobre São Bernardo de Claraval, sobre São Paulo, outros livros que ainda não foram republicados, mas que em breve serão, o que é a Bíblia, a vida diária nos tempos de Jesus, o que é a missa, a legenda de ouro para os meus sobrinhos, etc. Mas ele é conhecido pela sua grande obra de história da igreja em 10 volumes que eu tenho, que ainda estou lendo, e que é o que há de melhor para nós, falantes de língua portuguesa. O primeiro volume, a Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, né, que vai tratar sobre os 4 primeiros séculos da Igreja, tem as perseguições. Conta também com algumas ilustrações, para você que nunca teve a oportunidade de folhear. Esta obra, ela conta também com algumas ilustrações muito interessantes. Não sei se, é claro que não dá para ver, mas pelo menos está aqui. O segundo volume, A Igreja dos Tempos Bárbaros. Então, este volume vai falar sobre todo
o processo de evangelização, como a igreja englobou o Império Romano, como a igreja conseguiu converter os bárbaros para a verdadeira fé, e vai tratar sobre tudo aquilo que nós chamamos de antiguidade tardia, que é aquele período em que a Idade Média ainda está se consolidando. A Igreja das Catedrais e das Cruzadas vai tratar justamente sobre aquilo que nós chamamos de a Baixa Idade Média, que na verdade é o auge da Idade Média, que vai tratar sobre a escolástica, sobre o surgimento das catedrais, sobre as cruzadas, um pouco sobre a Inquisição, sobre a dissolução do regime feudal, o surgimento de uma nova sociedade, sobre esta cristandade, o auge e o declínio da cristandade, neste terceiro volume. No quarto volume vai falar então sobre a reforma protestante, né? A igreja renascença e da reforma. Então vai descrever as origens e vai relatar os desdobramentos da reforma protestante neste quarto volume. Sob o mesmo título, mas com um subtítulo diferente, a Reforma Católica. Então, este volume vai tratar sobre o Concílio de Trento, vai tratar sobre demais momentos da Contra-Reforma, sobre a Reforma Protestante, aliás, sobre a Reforma Católica no século XVII, o Barroco, né, os desdobramentos, muito interessante. E aqui sobre o grande século das almas, aqui os grandes santos dos séculos XVII e XVIII vão estar aqui relatados. Aqui os impactos do Concílio de Trento vão estar muito bem delimitados nesta obra, neste sexto volume. O sétimo volume, a Era dos Grandes Abalos, aqui vai tratar sobre a Revolução. Aqui, este volume vai nos falar, vai começar a nos introduzir a Revolução Francesa, a todo o contexto. Lembrando que o Daniel Hopes, ele é francês, então ele vai falar desses assuntos com muita propriedade. E o oitavo volume, que é o maior diante de novos destinos, aqui vai tratar então dos séculos XVIII e XIX, especialmente, chegando quase no XX, em que vai relatar todas as mudanças que foram acontecendo a partir da Revolução Francesa. Então, pela extensão do volume, nós já podemos ver que muita coisa aconteceu nesta modernidade e contemporaneidade. O nono volume, Um Combate por Deus, vai falar então sobre a luta que a igreja teve contra a secularização, especialmente no século XIX, tanto da religiosa, da intelectualidade católica, da santidade, da instituição mesmo da igreja. Um dia espero chegar ao fim desta obra, esses nossos irmãos os cristãos. Então, neste volume, ele vai aqui falar um pouquinho da relação da igreja com as outras denominações, claro, sob a perspectiva do catolicismo, falando um pouco deste cenário de cristianismo no século XX, até um pouquinho antes do Concílio Vaticano II. Daniel Hopes pretendia escrever também um livro sobre o Concílio Vaticano II, mas infelizmente faleceu antes de poder concluir o seu intento. Então aqui está esta grande obra e agora quero fazer algumas considerações finais. Há outras obras que eu gostaria de mostrar, mas no momento eu me esqueci. A Legenda Áurea é uma delas. A História das Heresias e suas refutações do Santo Afonso de Ligório é outra obra. Os documentos do Concílio de Trento, o Catecismo Romano, enfim. Podemos talvez em outra oportunidade mostrar e falar um pouco mais sobre estas obras também. Mas o que eu quero
primeiro de tudo, é agradecer a você que esteve sempre comigo, que foi perseverante, foi paciente, foi fiel, não se deixou abater pela duração do curso, pelas dificuldades, pelas minhas dificuldades, pelas minhas limitações. Que Deus possa abençoar a você, a sua vida e a sua família, e que você possa prosseguir agora por conta própria os seus estudos de história da igreja, tendo pelo menos uma base, porque este curso é apenas uma base para que você possa compreender melhor os períodos históricos da igreja e a partir de então se aventurar por este mundo, por este universo que é a história da igreja. Eu peço desculpas porque diversas vezes eu não pude cumprir com os meus horários, enviar os arquivos, as avaliações e tudo o que precisava. Peço desculpas por não ter atendido algumas pessoas com a pontualidade ou com o conhecimento e a atenção que demandavam. Peço também desculpas pelas minhas limitações intelectuais propriamente, se a compreensão talvez de algum período ou de muitos tenha ficado muito parcial, muito equivocada, se me faltaram reflexões a mais sobre o assunto, também peço perdão por isso. Reitero para dizer que eu não sou nenhum historiador, eu não sou nenhum teólogo ainda, minha formação por hora é apenas em filosofia, eu estou estudando teologia, estou lendo sobre a história da igreja. A minha iniciativa foi apenas de ajudar você, irmão, irmã, nesta pandemia, a conhecer mais a história da igreja. É evidente que há pessoas que fazem isso muito melhor do que eu. O Padre Paulo Ricardo, por exemplo, tem cursos sobre a história da igreja, acho que são 3 ou 4 cursos, né? História da igreja antiga, medieval, uma na modernidade e outra mais contemporânea. Existe também o Lucas Lancaster, que é um grande historiador e que tem uma plataforma com mais de 200 aulas, né? Um curso muito grande que você pode comprá-lo. Existe também um canal chamado História de Pai para Filho, que tem vídeos sobre a história da igreja muito bons. O professor Felipe Aquino também possui alguns vídeos de história da igreja no YouTube que podem auxiliar vocês, e vários outros canais. O professor Orlando Fedeli também tem alguns vídeos dele, e outros lugares também. Tem muitos bons cursos no YouTube que você pode encontrá-los. Acho que o Guilherme Freire também tem, enfim, muitas pessoas de alto nível, muito mais do que eu, têm seus cursos, estão oferecendo verdadeiros, alguns mais introdutórios, outros um curso praticamente completo de história da igreja, mas nenhum curso, nem meu, nem de ninguém, substitui a leitura dos livros, substitui a reflexão, substitui a oração, substitui o engajamento em conhecer para amar e defender a igreja. E espero que você siga com facilidade a partir de então. O que eu posso fazer para ajudar você a partir de agora é disponibilizar todas estas aulas, desde a primeira até esta aula, no Drive, onde eu tenho colocado estas aulas. Também todos os materiais que eu indiquei, evidente que alguns não são possíveis de serem encontrados em PDF, infelizmente, mas tudo aquilo que eu indiquei e que está em PDF, eu irei disponibilizar para vocês. E também os meus roteiros de aula, desde a aula 1ª até a aula 25, vou disponibilizar todos os roteiros. Os slides eu não disponibilizo porque existem em alguns erros que não são possíveis de corrigir e por isso é que eu não os disponibilizo. Mas os roteiros já estão todos corrigidos, estão revisados, creio que não contenham erros, nem de data, nem de nome, nem de acontecimento, e vão poder ser úteis para você. Você vai poder acompanhar as aulas, os slides com os roteiros, porque nada do que está
nos slides se difere dos meus roteiros feitos por mim, baseado naqueles 9 livros que são a nossa bibliografia básica, em outras leituras e reflexões que eu fiz, como esses outros livros que eu indiquei, e essa do Daniel Hobbes e do Centro Dom Bosco, que eu ainda não tive a oportunidade de concluir essas leituras. Mas eu espero, então, que todos esses conhecimentos tenham sido úteis para você. É um curso gratuito, mas eu só lhe peço uma coisa em troca, que reze por mim. Aliás, te peço duas coisas em troca, que reze por mim, pela minha perseverança, para que eu seja mais fiel à igreja, para que, se for da vontade dele, eu especialize nessa área, que é minha grande paixão, a história da igreja, e que você possa repassar esses conhecimentos para outras pessoas, seja repassando estes vídeos, esses materiais, ou você mesmo tornando-se um catequista da história da igreja para outras pessoas, para a sua família, para os seus amigos, para os seus catequizandos, para as pessoas que estão ao seu redor, para o seu amigo que não crê, que fala mal da igreja, para quem você encontrar e quem puder, quem conseguir de fato ter o contato com estes conhecimentos. Então, me despeço de vocês e espero que fiquem todos com Deus, que sejam muito felizes, que sejam santos, que se realizem. Muito obrigado por tudo, obrigado pela paciência, pela perseverança, pela atenção. E aqueles que estão no grupo, obrigado, eu vou passar as informações por lá. E se você não está no grupo, eu vou colocar o link no vídeo que você vai poder ter acesso a todas essas coisas, ou você pode entrar em contato comigo, né, pelo meu WhatsApp, né, que é 43 99696 8360, se você precisar de qualquer outro esclarecimento. Vamos concluir pedindo a Santa Mãe de Deus para que nos guarde sempre e para que nós possamos continuar nossos estudos de história da igreja, guiados pelo Espírito Santo, com a sua intercessão, ela que é mãe de Cristo, mãe da igreja e nossa mãe. Salve, Rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meu agradecimento a você que fez todas estas aulas, a você que me ajudou com os vídeos, a você que me incentivou, que fez os slides segundo os meus roteiros. Eu não agradeço nominalmente para não me esquecer de ninguém, mas sabem as pessoas de quem eu estou falando. A cada um que fez parte deste nosso curso, desta nossa história, e que vocês todos possam continuar com a graça de Deus, com a bênção do Senhor sobre todos nós, e até breve, num próximo curso, numa próxima formação, quem sabe o que Deus aguarda para nós, quem sabe o que Ele prepara para a nossa vida, mas estamos nas suas mãos como a história da igreja, estamos nas mãos de Deus e queremos sempre nelas estar para alcançarmos o fim que Ele tem para nós, que é a santidade, que é estar com Ele para todos sempre. Vamos então prosseguir com a nossa vida, com as nossas leituras a partir deste curso. Estivemos e permaneceremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Jesus, salve Maria, valei-nos São José, paz e bem, fiquem todos com Deus, aproveite para rever as aulas, ver os materiais e continuar os seus estudos, e que Deus abençoe você na sua caminhada, e nos vemos em breve, se Deus quiser.